No fim de semana passado, no caso há 2 fins de semana já, acabei de ler o livro O Japão é um Lugar Estranho, de Peter Carey. Nunca tinha lido algum livro deste autor antes, na editora Tinta da China, então não tinha ideia do que esperar dele quando escolhi lê-lo. Mas fiquei agradado com o resultado, apesar da minha demora a acabar de o ler. Eu sou assim com todos os livros, então. Pronto. O motivo de eu ter escolhido ler este livro não é nenhum em específico, sem ser o facto do título me ter chamado a atenção, pois normalmente, quando se chama Lugar Estranho, é por ter algo de errado. E eu queria ver o que tinha de errado com o Japão. Ao longo da leitura, acabei por ver que estava errado quanto à questão de ser um estranho mau, pois dá para entender que é uma questão mesmo de um choque cultural, pois a cultura é muito diferente. Afinal, é isso que um choque cultural é. Já sobre o livro em si, tenho de dizer que foi uma leitura satisfatória, pois saiu um pouco dos meus padrões de livros e acabou por se tornar uma espécie do que chamamos hoje em dia um vlog. Uma vez que acaba por ser um relato do que se passou numa viagem que ele fez com o seu filho mais novo, Charlie, ao Japão. Também chamei a leitura satisfatória, pois realmente é um livro que dá prazer de ler. Pois, como numa viagem, supostamente, está sempre algo a acontecer. E, como o livro é sobre a viagem, tem sempre algum acontecimento em destaque. Também mostra a diferença entre um pai e um filho nos interesses da viagem. Pois enquanto o pai queria ir a museus e entrevistar escritores, por exemplo, que por acaso até é parte do propósito da viagem, o filho não estava tão interessado nisso. Tenho de confessar que eu mesmo queria saber mais como era o que o filho dele queria ver na altura também, mas não posso negar que teve algo de interessante em conhecer o Japão da maneira que eles conheceram. Não posso deixar de referir as fotos e artes que apareciam entre os capítulos, que, como é óbvio, tinham a ver com o que acabara de ler. Acho que o que me cativou neste livro, além do que já referi, foi o facto de isto ter acontecido de verdade. Pelo menos parte do livro. Dando um pouco a conhecer o livro e dando um exemplo de algo que não foi real, pelo menos do que vi na internet, fiquei um pouco desiludido quando descobri que uma personagem do livro, Takashi, não era real. Ele é o que se considera uma personagem secundária da história, mas, querendo ou não, acaba por ter um papel importante. No fim das contas, ele é um jovem japonês, 2 anos mais velho que Charlie, salvo erro, e que acaba por ajudar na introdução do autor e do seu filho ao Japão, pois, supostamente, leva-os a sítios, recomenda o que fazer e dá aviso até sobre como são as coisas lá. Mas algo que me apercebi após descobrir isto foi que, apesar de Peter inventar coisas sobre ele, esta viagem poderia totalmente ter acontecido sem Takashi, pois ele desaparecia misteriosamente ou ainda tinha todos os convites recusados pelo autor, pelo menos a maioria das vezes. Ou seja, todos os eventos importantes que Peter conta, Takashi não aparece até ao fim do início ou do início de tais, não tendo interferência alguma em entrevistas que o Peter faz a certas pessoas, por exemplo. Acho que agora que me aproximo do fim, devo explicar a aparição do livro Enigmas do Oriente na foto. A resposta é muito simples. Estava eu a arranjar algo para colocar na foto quando, de repente, encontro este livro no cenário. Devo dizer que estou sempre ao pé deste livro, normalmente, mas só o vi na altura. Não penso ler este livro no futuro, mas achei que fosse interessante o facto do livro se chamar Enigmas do Oriente e eu estar a falar sobre um livro chamado O Japão é um Lugar Estranho. No entanto, não tenho certeza se o Japão está incluído no livro, mas como o Japão faz parte da Ásia Oriente e está perto, se não estiver mesmo lá, do Oriente, achei relevante colocá-lo na imagem.